Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, é um dos textos talvez mais utilizados na atualidade para falar sobre a realidade dos dízimos e das ofertas no contexto do Novo Testamento. O texto diz o seguinte: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo toda suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em oração de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês, com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Bom, o apóstolo Paulo está tratando de uma questão bastante interna com a igreja de Corinto, que é: a igreja lhe havia prometido uma ajuda financeira, não somente a ele, mas principalmente aos irmãos da igreja da Macedônia. O apóstolo Paulo tinha o hábito de incentivar umas congregações que ajudassem as outras que estavam em dificuldade. E então, neste texto em particular, ele está escrevendo para os irmãos dizendo: olha, eu quero que vocês continuem sendo um bom exemplo e um bom testemunho para os irmãos que estão se levantando lá na igreja Macedônia. E eles irão comigo encontrar com vocês. E eu não quero que, ao chegar aí, eles percebam que vocês prometem e não cumprem. Por isso, eu estou enviando alguns irmãos à frente para lembrar a vocês o que vocês prometeram, para que vocês continuem servindo de testemunho. E então, quando Paulo trata desse assunto com os irmãos, ele nos dá, no meio desta conversa que ele está tendo com os irmãos, alguns princípios bíblicos. O primeiro deles é no versículo 6, quando ele diz: isto afirma: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Ele está nos ensinando que o reino de Deus é um reino de semeaduras, é um reino onde nós semeamos. Naturalmente, Paulo não está falando restritamente apenas das ofertas, mas está também incluindo as ofertas aqui. E ele está dizendo que Deus trabalha na nossa generosidade e que é parte da vida cristã ser generoso com tudo que nós temos, não apenas com os dízimos e com as ofertas, mas sobretudo na ajuda que nós devemos propor a todos os irmãos, a todas as irmãs e a todos os necessitados que encontramos na caminhada. No versículo 7 ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Paulo está falando aqui do princípio da motivação. O que deve motivar
a nossa oferta, o que deve motivar a nossa contribuição no reino de Deus. A nossa motivação deve ser a liberalidade, deve ser aquilo que nós propomos no coração com liberalidade, com liberdade e liberalidade. O que Paulo está querendo nos ensinar é que não devemos, de maneira alguma, e isso não se aplica apenas às questões financeiras, fazer algo com tristeza ou por necessidade no reino de Deus. Porque todas as vezes que nos propomos a fazer algo cuja intenção do coração é feita com pesar ou com tristeza, Deus não recebe. Simples assim. Se você tem muita dificuldade com questões financeiras, é bem possível, é bem provável que seu coração esteja nas questões financeiras. Meu conselho a você nesse caso é que você ore e fale com Deus. Peça a Deus para livrar você do amor às riquezas e da dificuldade que você tem em se desapegar de questões financeiras. E isso se aplica a todas as áreas da vida. Se você tem dificuldade de dedicar tempo a pessoas que precisam de maior atenção, se você tem dificuldade de usar a sua profissão para ajudar pessoas, significa que você é muito apegado às questões materiais e que você tem dificuldade de se entender como alguém que é totalmente de Deus e que está totalmente à disposição dele para servir com alegria e não com tristeza, para servir liberalmente e não apenas por necessidade. Paulo diz que ninguém deve contribuir porque está observando alguma necessidade. A questão não é ver a necessidade apenas. A questão é entender que tudo que somos e tudo que temos vem de Deus e que, portanto, deve ser usado da maneira que agrada ao Senhor. E Paulo está instruindo a igreja, dizendo que a funcionalidade da igreja, o sustento dos obreiros, a ajuda aos necessitados, a justiça diante dos pobres é um assunto da igreja e que a igreja precisa tratar, inclusive, por meio dos recursos financeiros. Ele diz ainda que é Deus quem dá a semente ao que semeia e pão para alimento. E ele também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça ou da justiça de vocês. Paulo, por fim, está nos ensinando aqui que todos os recursos que nós recebemos de Deus não são outra coisa senão semente. E semente não é para ser comida, semente é para ser plantada. Nós não comemos a semente, nós plantamos a semente. Nós colocamos a semente na terra para que ela cresça, se desenvolva, dê o seu fruto no tempo certo. Que você não permita que aquilo que Deus colocou como recursos na sua vida seja apenas a semente que você come, mas que seja a semente que você semeia. O que é para ser semeado é para ser lançado na terra para que produza mais fruto ainda. Portanto, aquilo que Deus colocou na sua vida, tanto as suas finanças, quanto seus recursos intelectuais, seus recursos profissionais, seu mandato cultural, sua formação e tudo o mais que você tem, sua família, inclusive, sua casa, inclusive, estão à disposição de Deus como semente para serem semeadas na vida das pessoas que precisam que essa semente brote e dê muito fruto. Que você atente para o fato de que você é plenamente de Deus, tudo que você tem vem dele. E quando você for entregar as suas ofertas e quando você for dar os seus dízimos, que isso tudo seja fruto de uma conversa franca entre você e Deus, para você discernir como Deus gostaria que você usasse os recursos no reino dele, a serviço da vontade dele. Que Deus te abençoe, que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.